Graça e paz, mulheres abençoadas. Estamos aqui em mais uma jornada onde nós estamos florescendo pela honra e a glória do Senhor Jesus. Eu creio que nós estamos, né? Então hoje nós vamos falar sobre a importância de ter uma comunicação clara, de falarmos verdadeiramente, de forma com que as pessoas compreendam aquilo que nós queremos expressar, sabe? Não deixar nada subentendido. E para falar disso, eu vou falar sobre Jacó, Raquel, Labão e Leia. No livro de Gênesis, capítulo 29, a gente vê o interesse então de Jacó por Raquel. Então Jacó se interessou por Raquel, desejando então se casar com Raquel, chegando até o pai de Raquel, Labão, e pedindo a mão de Raquel em casamento. Labão aceitou, mas para que isso acontecesse, Jacó teria que trabalhar 7 anos. Aí Jacó, como queria se casar, foi trabalhar por 7 anos. Trabalhou 7 anos. E quando foi chegado o tempo de receber então a esperada noiva, Labão mandou com que Leia fosse no lugar de Raquel. E quando Jacó ficou sabendo o que estava acontecendo, que não era Raquel, porém era Leia, ele questionou a Labão: mas eu trabalhei 7 anos por Raquel e não por Leia. E aí Labão então disse: é porque aqui nós não temos a prática de casar a filha mais nova primeiro, mas sim nós casamos a mais velha para que depois a mais nova se case. E aí Jacó, sem saber o que fazer, então Labão propôs: trabalhe para mim mais 7 anos que eu te entrego a mão de Raquel. E foi isso que Jacó fez. Só que olha só, no meio desse plano louco, ou dessa falta de comunicação clara de Labão, 3 pessoas viveram um grande problema. Começaram a viver um grande problema. Por quê? Jacó, então, que queria Raquel, se casou com Leia. Leia era irmão de Raquel, teve o mesmo esposo que Raquel. Olha só que situação. E Jacó, ele não amava Leia, ele amava Raquel. Mas se Labão fosse claro ao falar, ele poderia ter falado assim com Jacó: olha, Jacó, Raquel é minha filha mais nova. Aqui nós casamos primeiro a filha mais velha. Talvez Jacó arrumaria algum casamento para Leia e eles não tivessem que viver toda essa situação. Mas não, Jacó foi enganado, foi conduzido pela falta de comunicação clara de Labão. E é isso que acontece às vezes na minha e na sua vida. Quando nós não falamos as coisas de forma clara, quando nós falamos de qualquer jeito, nós vivemos, a nossa casa vive, pessoas ao nosso redor vivem coisas a qual não precisariam viver se a nossa comunicação fosse clara. Isso tá. O que você gosta, como você gosta, da maneira que você gosta. Existem muitas mulheres em casamento de comunicação não clara com o seu cônjuge. Existem homens também dentro de casamento, por conta de uma comunicação nada clara, vivendo uma vida mediana. Por quê? Não falam claramente o que gostam, não impõem limites, sabe? Não expressam verdadeiramente o que fazem feliz, o que não faz. Olha, o casamento, ele não é para trazer felicidade. Felicidade quem gera em nós, certeza disso é só Deus. Mas casamento é para que 2 pessoas se unam e vivam em conforme união, perfeita união. Como existe união se eu não conheço o que a pessoa que vive comigo gosta? Não existe isso, não tem como. Então a comunicação precisa ser clara no casamento, no trabalho, relacionamento com amigos, relacionamento com filhos. Da maioria das vezes, a faixa adolescente, se ela ficar sabendo de algo que você não gosta, ela usa daquilo para te zoar ou para fazer troca, sabe? Ou meio que para te aprisionar. Porque se você não fizer, eu vou contar. Porque se você não fez, mas na vida adulta não. Isso também não pode ser na vida de um jovem. Por quê? Isso faz com que a gente não seja claro, com que a gente esconda algumas coisas com medo de ser aprisionado ou de ser chantageado, mas isso não pode existir mais. Dê um basta nisso, porque a nossa vida ela pode ser vivida com mais qualidade. Aqui, como eu dei exemplo, a gente viu Jacó, Leia e Raquel vivendo uma coisa que talvez eles nem precisassem. Se a linguagem ou se a comunicação de Labão fosse clara, talvez Jacó tivesse arrumado um casamento para Leia e Leia vivesse feliz com um esposo que amasse ela, que gostasse dela de verdade. Mas Leia viveu um casamento onde o marido não gostava dela e ela sabia disso. Isso não era segredo, ela sabia disso. E Raquel, porventura, tendo que conviver com sua irmã dentro do seu casamento, por conta do plano da forma errônea
comunicar de seu Pai. Então deixa eu te falar, seja claro quando você vai dizer o que você quer. Seja claro para Deus em suas orações. Eu conheço muitas pessoas que estão orando para que o Senhor mande qualquer coisa. Talvez qualquer coisa pode ser exatamente da forma que você tem vivido. Do jeitinho assim, ó, que você tem vivido. Mas engraçado que esse qualquer coisa para você não tá bom, porque você busca algo. Então dê nome ao que você tem buscado. Diga claramente ao Senhor o que você espera. Diga claramente às pessoas ao seu redor o que você deseja, o que você se agrada, o que você não. Porque todos nós temos um limite. E o Senhor, Ele respeita o nosso limite. Tanto que nós precisamos orar e dizer para Ele o que nós queremos, o que nós precisamos. O Senhor, Ele sabe do que é bom para nós, mas Ele não sabe até que ponto nós estamos dispostos a ver o bom que Ele tem para mim e para a sua vida. Ele é um Deus de livre-arbítrio. Ele bate a porta e se você abrir, Ele vai entrar. Se você não abrir, é o mesmo que eu dizer para você. Se você orar para o Senhor de forma clara, Ele vai te ouvir e Ele vai te responder. Se for para que você receba isso nesse tempo, Ele vai te dar. Se não for, você pode ter certeza que Ele vai te preparar e no tempo certo Ele vai te entregar. Mas também, às vezes, algumas coisas nós pedimos para Deus e não é o tempo certo. Não é dizer que Ele não está ouvindo as nossas orações, não é dizer que Ele está virando as costas para você, não. É porque, às vezes, você não está preparado para receber aquilo que você tem buscado. E quando você começa a pedir, o Senhor, Ele começa a te preparar. Mas como Ele vai te preparar para algo que você não disse para Ele o que é que você quer, o que é que você busca? Seja claro. Sabe? Muitas das vezes as pessoas falam assim, eu não escondo nada de Deus, Ele sabe de tudo, por que é que eu tenho que falar? Porque Ele não sabe o que é que verdadeiramente você está buscando, você está esperando dele, porque aquilo que sai da nossa boca tem um efeito enorme sobre a nossa vida. Então clame, seja claro na sua casa, no seu trabalho, com seus filhos, com seus amigos, na sua igreja. É necessário ter uma comunicação clara. É necessário se comunicar, tá? Para que você comece a viver aquilo que você verdadeiramente espera. Porque tem coisas, tem atitudes, mulheres, por exemplo, esperam que o marido aja de certa forma, na nossa mente está com que ele vai fazer algo e ele não faz e a gente se frustra. Mas por quê? Porque você não fala do que você gosta. Eu sou um livro aberto com relação às coisas que eu gosto. Eu falo, todo mundo que está à minha volta sabe o que eu gosto. Sabe? Eu busco saber também do que as pessoas gostam para que eu possa agradar. E eu percebo também na face se eu estou agradando ou desagradando. Mas tem coisas que eu não estou nem aí, porque a minha maior objetivo, a minha maior função aqui nessa terra é agradar o meu Pai, que é quem me capacita. E na convivência com pessoas, no meu relacionamento interpessoal, eu busco não ferir as pessoas, não magoar as pessoas. Mas agradar, eu devo agradar somente ao meu Pai, aquele quem soprou o fôlego de vida, a capacidade é aquele quem abre portas para mim. Então é essa palavra que eu quero compartilhar com você. Mantenha uma comunicação clara para que você comece a florescer aí dentro da sua casa. Talvez você só tenha uma casa e não tenha um lar. Através da comunicação clara, você vai gerar um lar. Você vai construir um lar e vai dando forma à sua casa, à sua vida conjugal, à sua vida profissional, à sua vida espiritual. Diga sempre o que é que te agrada. Diga sempre em oração para Deus o que você espera. Mostra tudo para Ele, porque aí sim Ele vai começar a te abençoar.